Ponto final. Oferecimento Tóquio Marine Seguradora, um portfólio completo de seguros para proteger você e suas conquistas. Olívio J. Fonseca, empreender para crescer. E Duvel Caminhões. Ponto final. Apresentação Roberto Fernandes. Muito bem, 9 horas e mais 35 minutos, estamos com o ponto final e agora vamos conversar com o vereador Fábio Câmara, candidato pelo Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, à Prefeitura de São Luís. Vereador, bom dia antes de mais nada. Roberto, bom dia ouvintes, bom dia a todos, bom dia funcionários, enfim, bom dia a toda a nossa cidade querida e ao nosso estado. Bom, o vereador encontrou e passou e superou muitos obstáculos para firmar a sua candidatura inclusive até dentro do próprio partido. Diante disso, superado todos esses obstáculos, por que da sua candidatura e por que a população de São Luís deveria escolher o vereador Fábio Câmara para administrar a cidade? Primeiro, o PMDB é um partido que não surgiu como partido, e sim surgiu como movimento democrático brasileiro. Ele vem das ruas, significa que está sempre conectado com as pessoas. E as discussões internas, elas fortalecem o partido, fortalecem a democracia. Todos nós sabemos, né, isso não é dito por mim, que toda unanimidade é burra. Enfim, o partido hoje está coeso, nós estamos todos juntos, olhando na mesma direção e homologamos a nossa candidatura de prefeito de São Luís. Ser candidato a prefeito de São Luís é algo desafiador, e eu pude perceber no mandato que o povo me conferiu de vereador, que foi personificado por mim na Câmara Municipal, eu percebi que no Brasil há lei para quase tudo, né? E Dona Maria, seu Pedro, seu Antônio, seu João, quando chega para falar com o vereador, ele, por também não entender exatamente o papel do vereador, ele pede a execução de algumas coisas. Ele não entende muito bem os nossos limites, ele pede a escola, ele pede o transporte escolar, ele pede o posto de saúde. Nós, mesmo mostrando o requerimento, mostrando o nosso papel de vereador, ele não compreende muito bem e nivela por baixo. Eu percebi que São Luís precisa de um gestor. Na verdade, São Luís precisa de um gestor que tenha o sentimento do povo, que conheça a cidade e que, antes de tudo, saiba a importância do serviço público funcionar. Nós queremos ser prefeito de São Luís primeiro para acabar com essa, que vai completar uma década de gestores que passaram e todas as vezes eles, após eleger, eles não falam a verdade para o povo de São Luís no período de campanha. Quando passa a eleição, após eleito, eles começam a culpar o gestor que passou. Se você recordar, eu vou citar alguns nomes, Tadeu Palácio, por exemplo, apontou o dedo para trás em direção ao Jackson Lago. Castelo, após se eleger, também apontou o dedo para trás por conta do Tadeu Palácio. Edivaldo até hoje ainda fala a mesma coisa. Diz uma dívida maldita. Uma tal dívida maldita que recebeu e apontando para trás. São Luís precisa de um prefeito que olhe para frente, que viva o presente, como diz Mário Quintana, prepare a cidade, que entenda que está administrando uma metrópole e diga para o povo realmente para quem vai ser prefeito de São Luís. Bom, só lembrando que você pode acompanhar as entrevistas que estamos realizando com os candidatos a prefeito, tanto aqui pela rádio, como também com as imagens no portal imirante.com. O senhor pautou o seu mandato de vereador como oposição na administração do prefeito Edivaldo Holanda. Em que o senhor faria uma administração diferente? O mandato de vereador, como você falou, ele foi pautado em ser vigilante, fiscalizar, e isso me permitiu conhecer o município. Primeiro, eu vou administrar uma cidade, quando for prefeito de São Luís, sobre um orçamento que o olhar é do Edivaldo. A nossa diferença é que nós conhecemos o orçamento. É como o seu Pedro administra a casa dele.
Ele administra com um orçamento. E nós vamos administrar São Luís com orçamento. Isso nos faz diferente porque nós não viemos aqui para fazer nenhum tipo de promessa. Nenhum tipo de promessa. Nós viemos aqui e também não para pedir voto. Nós viemos aqui para dizer para as pessoas, para elas avaliar nosso nome. E administrar São Luís com orçamento de 12 bilhões e 700 milhões é um grande desafio e nós estamos preparados para esse desafio. Nesse orçamento de 12 bilhões e 700 milhões, não teve um candidato que disse isso para o povo. O que eles dizem para o povo é que vai fazer isso, escola em tempo integral, hospital Dr. Jackson Lago, 23 creches elevados e assim sucessivamente. E depois chega para o povo e diz que não pode fazer. Se alguém é eleito, ele é eleito balizado nas propostas de campanha. E o que nós temos que mostrar para o povo é que nós, enquanto candidato a prefeito e prefeito de São Luís, nós vamos ser um grande síndico, organizar a cidade, buscar, resgatando nas pessoas a dignidade do aluno poder assistir a aula, a dignidade do professor poder dar aula com prazer para os alunos, a dignidade do funcionário do socorrão e assim sucessivamente. Sabe por quê, Roberto? Dos 2 bilhões e 700 milhões do orçamento, eu vou lhe mostrar como realmente eles falseiam a verdade para o povo de São Luís. Eles tinham que falar, todos os candidatos, está aqui o orçamento. 1 bilhão e 300 milhões deste orçamento é a folha de pagamento. Aproximadamente 1 bilhão, que é 980 milhões, é a manutenção desta máquina para poder funcionar. Só aí nós já temos 12 bilhões e 300 milhões. Mais 200 milhões é a dívida do município. Mais 5 milhões é o IPAM. Sobra aproximadamente 185 milhões no final, com todas as despesas, para nós investirmos no ano. Como é que vamos fazer elevado? Como é que vamos fazer creches? Como é que vamos fazer escola em tempo integral? Com um orçamento desse. Então, o senhor está dizendo que com esse orçamento não é possível tocar as principais políticas públicas do município? As políticas públicas nós temos que fazer. Porque, como eu falei, quando nós estamos numa casa e administrando uma casa... Sim, mas com esse dinheiro você não tem como tocar, melhorar a saúde, melhorar a educação. Mas é aí que são as principais políticas públicas. Aí é que é o mistério. Aí é que nós vamos, por exemplo, quanto mais alunos nós matricularmos nas escolas, mais recursos nós teremos. Quanto mais oferecermos serviço na atenção básica, mais recursos nós teremos. Quanto mais serviços oferecemos na média e alta complexidade, mais recursos nós teremos. Não há planejamento. Administrar é planejar com competência. Eu, quando falava para você anteriormente, vou tomar novamente Dona Maria como exemplo. Na casa dela, ela tem um recurso dela e do marido. Dentro desta casa, ela precisa pagar água, ela precisa pagar a luz, ela precisa ter educação, ela precisa ter a saúde e assim sucessivamente. Mas ela não deixa faltar as prioridades. E ser gestor de São Luís é não deixar faltar as prioridades. E quem tem a capacidade de buscar os recursos fora somos nós, que nós temos na bandeira do nosso partido uma bancada de senadores e temos o presidente da República, que é o nosso partido. Inclusive, me disse que tem um olhar completamente diferente para São Luís no que se fala de ajudar a nossa cidade e ajudar o prefeito do PMDB. O ouvinte pergunta como o senhor se sente em uma Câmara de Vereadores que é subserviente ao Poder Municipal e que não cumpre seu papel de fiscalizador. Quanto à Câmara, o Câmara, ele pode falar pelo Câmara e não pela Câmara. Quem vai falar pela Câmara é o povo de São Luís. E é este que é o grande momento da democracia. O momento dia 3 de outubro, dia 2 de outubro, eu sempre digo que dia 2 de outubro não é o dia do terror. E sim um dia que o povo brasileiro pode ir às urnas e tirar quem não acredita e colocar quem não acredita. A Câmara de Vereadores, ela, sem dúvida nenhuma, ela fez o seu papel, ela nivela entre o bom e também o ruim. Porque quando nós tínhamos a CPI do transporte, por exemplo, foi interessante implantarmos a CPI do transporte, mas ela nivelou para baixo quando tira as assinaturas, né? E ela, no bom, quando nós, enquanto vereadores, vigilantes, nós não deixamos os estudantes da rede privada perder a gratuidade, que nós estávamos lá como vigilante, que foi um grande papel nosso. A Câmara nivelou para cima, para bom, ou até muito bom, quando nós propomos que é um direito do povo 50% dos ar-condicionados nos ônibus. Nivela para baixo quando não aprova. Mas aí a questão, é a base do prefeito, é o Edivaldo, é o prefeito que tem a sua base
e maltrata a Câmara e automaticamente a população. Maltrata a Câmara e não a Câmara, porque as nossas posições são definidas. Na questão da educação, que política pública? O senhor falou aqui que aumentar o número de matrículas, mas isso é pouco para uma política pública da educação que carece, me parece, como sendo prioridade nesse país. Sem dúvida nenhuma, é um dos pontos que eu falei para você, que se refere a trazer o recurso. Eu posso te tomar como exemplo, Roberto, que a questão é gestão. Se você pensar bem aqui a Avenida dos Africanos, nós temos bem ali uma escola chamada Fundação Bradesco. A Fundação Bradesco foi lá para aquela comunidade, houve um estudo da Fundação do Bradesco, que o Bradesco precisava fazer alguns investimentos e procurou alguma comunidade que era carente de investimento social e colocou a Fundação Bradesco lá. E com alguns critérios. Alunos de lá, professores de lá, pais da comunidade em torno, funcionários de lá, corpo docente, corpo discente. E se lá nós vemos o índice do IDEB, a aula, merenda, a escola, a estrutura física da escola, ela funciona. Tem aula e tudo. Funciona. E funciona bem. Se tu avançar um pouquinho mais, você vai encontrar o Darcy Ribeiro, na mesma avenida, com a mesma população, com as mesmas pessoas, com os mesmos professores, com os mesmos alunos. Lá funciona. Lá enfrentou 130 dias de greve, a parede tudo pichada, não tem merenda, não tem nada. Significa dizer que é gestão. E é aí que começa. Nós precisamos nos planejar. E o que nós precisamos fazer enquanto prefeito de São Luís, e nós iremos fazer na educação? Nós iremos elaborar o plano político e pedagógico. O que é o plano político e pedagógico? E o que isso traz? Primeiro, o aluno, a escola, ela não, a obrigação dela não é formar doutores. É isso. Na nossa visão, a escola ela precisa formar as pessoas para o mundo. Para o mundo, o papel dela na sociedade, como ela vai se ver na sociedade. Por exemplo, tem tantos médicos, advogados, que deixaram de ser advogados e foram pintar, e foram cantar. Lá na base nós vamos descobrir o que a tendência que o aluno quer. Nisso nós vamos encontrar, construindo no projeto político e pedagógico, quando a gente chama o poder público representado pelo secretário de Educação, a sociedade, chamando a sociedade, a igreja, aquele senhor que aprendeu de forma empírica lá, e nós vamos elaborar os professores, o corpo discente, o corpo docente. Aí nós elaboramos o projeto político e pedagógico. Outra coisa que nós iremos fazer dentro da educação é criar o agente da educação. O agente da educação é muito parecido com o agente de saúde. E nós iremos, dentro desses agentes da educação, desse programa Agente da Educação, nós teremos a princípio 2 profissionais. O orientador pedagógico, o orientador educacional, que vamos pegar do corpo técnico, e o psicólogo. Hoje, quando falei para você, nós temos 10 mil alunos aproximadamente fora da sala de aula. E se nós formos ver os nossos índices do IDEB, os números, eles são índices do Cazaquistão. E também em São Luís nós temos índice dos Estados Unidos da América. Nós temos dentro de São Luís dois países, né? E lá não está nada de segregar, nada de vitimar, nada de botar classes uma contra a outra, nada disso. Lá está o filho das pessoas mais humildes, que mais são carentes de investimento. O filho que está lá na escola pública, geralmente, o papai e a mamãe, ele tem no máximo o 1º grau. Ele às vezes não sabe, tem que trabalhar, não sabe o que é o verbo, o que é um substantivo. E uma das preocupações que nós temos, Roberto, na questão da educação, é se você parar para pensar que o dia tem 24 horas e que o aluno passa 4 horas na sala de aula. Dessas 4 horas na sala de aula, ele vai para casa. Vamos botar que ele passa 2 horas fazendo refeição, 6 horas. Vamos botar que ele passa 8 horas dormindo. Ele tem já 14 horas. E bora botar mais que ele faça mais 1 hora fazendo o dever, 15 horas. Faltam quanto? 9 horas. O que esta criança faz durante o dia, Roberto? O que faz? Esse é o nosso desafio. Dentro do nosso projeto político e pedagógico, nós vamos encontrar resposta na sociedade, na família, na igreja. E também iremos fortalecer, buscar a formação continuada dos professores.
Os professores, eles têm 40 horas semanais e 8 horas para preparar o velho diário de classe, que ainda está em diário de classe, não tem nada informatizado, preparar a aula e qualificá-lo, porque aí sim nós podemos pensar numa educação e atingir, que esse é o grande projeto nosso, atingir o índice do IDEB em 2022, quando nós completaremos os 2 anos do bicentenário, o bicentenário da proclamação da República. Porque hoje a nossa média no IDEB aqui em São Luís é 4,1. Bom, o Jocil, do São Cristóvão, ele faz uma pergunta especificamente para uma categoria, mas aproveito para que, por ela, você fale um pouco da política do setor, que é a política de trânsito. Ele fala especificamente do taxista, o Jocil, perdão, é o Rogério Quatrac. O Jocil fala dos servidores municipais. Eu queria perguntar como ficaram as permissões para taxistas, não sei se eu tenho essa informação, que foram distribuídas pelo sindicato, que ninguém sabe para quem o sindicato deu. Nega, dá uma relação e sabemos que muitas estão sendo vendidas para pessoas que nunca trabalham no táxi. Somos defensores sindicalizados, nunca ganhamos, principalmente, as permissões para a área Itaquibacanga que estão sendo comercializadas. É doído a gente trabalhar 24 horas no carro dos outros e serem destinados apenas 92 placas para o sindicato, 180 para carrinhos que nunca pagaram o sindicato e nem carteira de defensor tem na SMTT. É o Rogério Quatrac. Pergunta essa questão do táxi, tem a questão do carrinho e tem a questão do transporte coletivo, é muito problema na cidade. Tem alguma proposta para esse setor? Rogério, né? É o Rogério. Rogério, bom dia, eu estou vendo que você é defensor. E eu sempre tenho dito que não há lei mais forte do que a lei da sobrevivência. Eu respeito a questão dos carrinhos e quem tem que resolver este conflito é o poder público, estabelecer as regras. Mas quem acompanhou a Câmara Municipal, eu peguei uma vaia calorosa lá na Câmara Municipal por conta da questão das placas, das permissões. Porque eu entendo que permissão é para taxista e para defensor. Eu sempre defendi isso. Os taxistas, eles são mais do que taxistas. O taxista é um psicólogo, o taxista ele é uma pessoa que recebe o turista, o taxista é que conhece a cidade palmo a palmo, o taxista é que conhece os becos, os sobradões, e nós, prefeito de São Luís, nós vamos valorizar os taxistas. Aqui em Fortaleza todos os taxistas são fardados, né? Aí a gente começa a separar o joio do trigo, porque para construir São Luís não dá para ser somente numa mão. Nós temos que chamar os taxistas que fazem o turismo, que fazem a cultura e que cuidam da nossa gente. Eu posso me lembrar do seu Cândido, lá na rua Cloide da Cunha, que sonhou a vida toda com uma placa. E hoje seu Cândido está lá prostrado, coitado, um homem digno, trabalhador, e não teve direito à sua placa de táxi. Para deixar para o seu filho, Telso, que hoje seguiu a profissão do pai e não tem, e é defensor. Eu defendo que placa de táxi é para taxista, ponto. E vamos nos critérios. Qual o critério para te receber a placa? É como uma concessão, Roberto. Não tem, não é porque o Fábio Câmara é vereador, porque o BC é vereador, que chega a dar uma placa de táxi. Uma placa de táxi é uma concessão e o poder concedente é a Prefeitura Municipal. E nós precisaríamos, volto a dizer, sentar com o sindicato, porque quem tratou disso foi o secretário Canindé Barros e que tem esse burburinho na cidade de vendas de placa. Eu pedi para as pessoas, enquanto vereador e presidente da Comissão de Transporte, me mostrar e me provar isso, para nós podermos, sem dúvida nenhuma, fazer a denúncia no Ministério Público, que na licitação, nessa questão lá, nós denunciamos isso lá na Câmara. Porque nós também temos que encontrar uma solução para os carrinhos. Como é que nós vamos fazer com o carrinho? O carrinho, os empresários falam que eles são predadores. Mas estes homens e mulheres que trabalham na área Itaquibacanga, na cidade operária, precisam de uma solução. Eles não estão buscando nenhuma indignidade, eles estão buscando trabalho e é isso que nós precisamos fomentar em São Luís. Porque hoje São Luís é uma das cidades que tem o maior índice de desempregados. Para esses carrinhos nós vamos, porque essa discussão, só quem pode estabelecer regras e legislar sobre isso é o Senado Federal. A Câmara ela é muito limitada em relação a isso, mas o prefeito tem que encontrar uma solução para isso. E nós, prefeito de São Luís, vamos regularizá-los, porque não tem sentido ficar na clandestinidade enquanto o taxista paga tudo para poder trabalhar.
pagar placa, pagar uma série de questões para poder trabalhar. Nós iremos regularizar os carrinhos, iremos reunir com eles e estabelecer regra para poder identificá-los. Quanto à questão do nosso transporte público, é um desafio grande, é outro problema que São Luís tem enfrentado, porque a licitação do transporte, ela realmente não mudou nada. Não mudou nada. Nós temos aí, no ano que passou, 750 assaltos no ônibus, né? Se você fechar os olhos, aquela jovem técnica de enfermagem, que é ali na ponte do São Francisco, que ela ia buscar o presente através do conhecimento e perdeu o futuro e perdeu sua vida. Aquele senhor que foi fazer o papel do Estado, que estava dentro de um ônibus, e ele foi lá defender todo mundo, aquela questão de homem, de protetor, e teve sua vida ceifada no transporte público. Ontem nós tivemos a questão de um acerto de conta dentro do transporte público de São Luís. Então é muito grave. As pessoas não se sentem hoje, Roberto, no direito de ir e de vir com segurança. Não tem ninguém que hoje use o transporte público de São Luís e que se sente seguro no transporte público de São Luís. Esses 700 assaltos é o que foi registrado. Agora imagina quantos não foram registrados. Nós pretendemos primeiro resolver alguns conflitos. Coisa simples, porque o investimento nosso é muito sacrificado. A capacidade de investir é muito sacrificada. Por exemplo, nós temos a faixa azul. A faixa azul, que é o corredor de transporte dos ônibus. Funciona. Pintada, uma faixa pintada no chão, azul, e não tem uma fiscalização eletrônica. Eu vou te dar outro exemplo. Se nós fiscalizássemos isso, e se nós entendêssemos que o ônibus ele tem um sensor, que esse sensor ele se comunica com o semáforo, e que a empresa que desenvolve esse sistema é a Datapron, se nós criássemos uma sala grande de situação, e nós imaginássemos e olhássemos a cidade onde tem os gargalos e os pontos de engarrafamento. Isso é só prevenção. Lá nós poderíamos identificar, e o ônibus, quando saísse, ele tem, como falei anteriormente, ele tem um sensor que ele se comunica com o semáforo. Com 30 metros a 50 metros, quando os ônibus se aproximassem, automaticamente o sinal abriria para o ônibus. Nós já ampliaríamos a velocidade dos ônibus. Nós já fortaleceríamos o transporte de massa, que é fundamental. Outra coisa simples que se precisa se fazer, o temporizador. Se você prestar atenção, os sinais de São Luís, ele é sempre verde, amarelo e vermelho. Pode não ter ninguém na faixa de pedestre. Verde, amarelo e vermelho. Se você botar um temporizador, e às vezes que o usuário precisar, ele vai lá, aperta, fecha para o ônibus e vai. Em seguida, o sinal, se ninguém precisar atravessar, ele fica verde o tempo todo. Já é uma solução interessante para fluir, para a fluidez. Outra coisa bem simples que nós precisamos fazer, Roberto, é a questão de imaginar. Vamos imaginar a Rede França. Se um ônibus pregar lá, nós não temos como até o guincho para buscar ficar complicado. Nós não temos vias. Essas vias nós temos que, se tu pensar aqui, a governadora Rosiana Sarney fez essa via expressa. É muito caro, para a gente é muito caro, e sabemos que o município de São Luís não tem condição de fazer isso. Mas funcionou, não funcionou. Nós precisamos asfaltar essas vias alternativas. E como estava te falando da Rede França, se a Rede França não consegue, quando um ônibus prega, até o guincho chegar para buscar, para tirar de lá é um problema. Se nós botarmos um engate em parte da frota, 10 a 20% da frota, um engate na frente, um engate atrás, todas as vezes que o ônibus pregar, o passageiro desce, o ônibus vem, engata o ônibus e leva, arrasta até um local mais para tirar do fluxo daquela avenida e deixar lá e automaticamente desafogar o transporte, o trânsito. E outra coisa que nós vamos fazer é com o tão falado VLT. Todo mundo já mostrou projetos do VLT, falou do projeto do VLT, e nós vamos usar o VLT numa das áreas mais carentes de São Luís, que ela só é lembrada exatamente no período eleitoral. E eu tenho marcas fortes, tive uma grande votação ali na área Itaquibacanga. Nós vamos pegar, ou melhor, na zona rural, nós vamos pegar ali da estação Mandubé, que fica lá na Estiva, você conhece, como é o conhecedor de São Luís, e nós vemos até a estação de Pissarra, em Pedrinhas, saímos de lá, que é a mesma bitola,
é o mesmo dormente. E aí a gente vem de lá e chega até bem aqui, nós vamos fazer a recuperação da estação Aracanga, que fica bem aqui perto do aeroporto, né? E de lá nós vamos aumentar mais 300 metros para chegar até no aeroporto. Nós vamos sair de Estiva, aí a gente vem, pega ali a Samara, né? Que a das Dores me cobrou, me pediu, a irmã Cláudia. Aí a gente chega mais um pouquinho aqui, pega o Inhaúma, que Dona Clélia me pediu, com seu marido. Chega mais um pouquinho aqui, a gente passa pelo Mangue Seco, passa pelo Maruaí, a Franciane, a Rita me pediu. Passa mais um pouquinho ali, a gente passa por Pedrinhas, que Dona Eusa, que o Walter, que os adolescentes das igrejas que vão dormir. Sobe mais um pouquinho aqui, vem Vila Esperança, vem, e deixa no aeroporto. Porque nós não temos como fazer investimentos fortes financeiros. Não tem dinheiro. E nós já, essa malha ferroviária, ela já existe. Do que fazer o transporte ferroviário. Faz, né? Então nós iremos aproveitar isso aqui para ter mais um modal. Porque eu não sei como é que a gente não tem dinheiro, não faz, e Teresina, que tem a mesma situação que faz. O Jocil, do São Cristóvão, pergunta como é que o senhor pretende tratar os servidores municipais. O Cordeiro Feliz, que não é verdade que o prefeito Tadeu Palácio criticou o prefeito Jackson Lago, até porque ele era o vice de Jackson. Ele assumiu como vice e se reelegeu com o apoio de Jackson. Jocildo, uma das frases da minha campanha, a frase da minha campanha é nós por nós, é gente cuidando de gente. E quem cuida do povo de São Luís são os servidores municipais. Eu falo dos professores, eu falo dos funcionários do Socorrão, eu falo dos guardas municipais, eu falo de todo funcionário público municipal. O funcionário municipal, ele será uma extensão do prefeito. Se o funcionário público não estiver bem tratado, qualificado, bem remunerado, ele jamais vai oferecer um serviço de qualidade. Então, nós iremos cuidar para os funcionários públicos, cuidar de quem cuida. E quem vai cuidar dos funcionários públicos, sem dúvida nenhuma, tomado de sentimento, tomado do conhecimento, da responsabilidade, que eu tenho uma dívida de gratidão imensa com os funcionários públicos e eu posso personalizar isso nas pessoas, nos funcionários do Socorrão. Que quando eu tive aquele acidente de trânsito com minha mãe, ali eu vi o quanto aqueles homens e o quanto aquelas mulheres são abnegadas. Eu vi ali naquele funcionário público o quanto todos os dias os enfermeiros, os técnicos, os médicos, eles morrem um pouquinho para dar vida para os seus pacientes. Eu pude ver o quanto eles são mais eles ficam mais internados do que os próprios pacientes que ali estão. Então ali eu pude ver, naquele momento ali, eu pude assim dizer, para mim mesmo, São Luís precisa de um prefeito que precisou deste serviço, porque sabe a importância disto funcionar, Roberto. Sabe a importância da escola pública funcionar, sabe a importância do Socorrão funcionar, sabe a importância do transporte público funcionar. Prefeito que tenha sentimento do povo e que venha do povo. 10 horas, estamos ouvindo o candidato a vereador pelo PMDB, Fábio Câmara, e você também pode acompanhar não só pela Rádio Mirante, mas com as imagens aqui do estúdio no portal Imirante. A Maria José diz aqui: eu me chamo Maria José e moro no Iaúma, zona rural. Minha pergunta é a seguinte: o que a gente mais vê na política é o político sacrificar o povo em troca de um mandato. O senhor está sacrificando um mandato em nome de um projeto político. Por que essa diferença? Exatamente, ela respondeu e falou por mim. Geralmente o político, ele primeiro diz, não, você faz o gesto para mim, vota para mim, que eu, quando eleito for, eu darei a resposta. Eu, pelo contrário, eu enquanto vereador, e quero dizer para ela que ser vereador é bom, é muito bom, porque os 31 que lá estão querem voltar, e tem 600 querendo entrar. Então é bom ser vereador. Aonde eu me diferencio de parte da classe política? Eu abro mão da verba para elevar o verbo. Eu abro mão do salário de vereador e eu quero responder para ela que eu não sei a formação dela, eu tenho somente o 2º grau. Eu estava cursando a administração e tive que trancar, né? Como a maioria do povo brasileiro. Então, um salário de vereador para mim é extremamente importante para a minha sobrevivência e para criar minha família, para trabalhar junto com a minha família. Nós temos a verba indenizatória lá que está lá e nós temos a assessoria. Eu deixo tudo isso, eu abro mão disso
eu abro mão da verba para poder levar o verbo. Porque o que eu fiz no mandato de vereador foi exatamente defender o povo de São Luís. E quem precisava fazer um gesto para o povo e dizer, povo, eu estou sendo candidato a prefeito de São Luís, abrindo mão de tudo e levando meu nome para cada um de vocês avaliar. Cabe a você. Mostro que não sou carreirista, mostro que não sou carguista, mostro que não tenho apego à verba. Que precisa, o político precisa mostrar que não tem apego à verba. Aí sim consegue administrar uma cidade com independência. O Reginaldo Cunha Carvalho pergunta qual é a sua proposta para a saúde do município. Então, a saúde do município eu costumo dizer, Roberto, que não tem plano de saúde mais poderoso e mais forte e mais humano do que o SUS. Porque, primeiro, é um plano caro, muito caro, e ele é tão interessante, Roberto, que o SUS ele é um plano que está aqui, que ninguém é tão rico, tão poderoso, que não pode vir precisar do SUS. E que ninguém é tão pobre que não tenha direito ao SUS. Na hora que tu tira a tua carteira, exatamente tu já tem direito ao SUS. Só para te ter uma ideia, como este plano é caro e poderoso, nós recebemos em 2015, na atenção básica, num dos blocos da saúde, nós recebemos 46.431.628,96 centavos. Dinheiro demais. Mas nós poderíamos melhorar muito e receber muito mais, porque uma das portas de entrada para o recurso chegar no município de São Luís, além da atenção básica, uma delas é a atenção básica. O que é essa atenção básica? A atenção básica, dona Maria, seu Antônio, é aquele médico que a senhora olha lá na sua porta chegando. É aquela enfermeira, que vai, o técnico de enfermagem, é o agente comunitário de saúde que vai lá aferir sua pressão. O que nós vamos fazer? Só para você ter uma ideia, Roberto, São Luís hoje tem um teto de 520 equipes da atenção básica. Credenciadas, nós temos 320 equipes. Funcionando, nós temos 45 equipes. A atenção básica, com todos os seus serviços, ela toca em 41% da população. Mas o programa de estratégia de saúde na família, que só funciona 15%, só toca em 90 mil pessoas. Agora fecha teus olhos e vamos fazer uma matemática rápida. Nós temos uma população de 1.014.000 habitantes. Está lá. Desse 1.014.000 habitantes, 300.000 pessoas têm plano de saúde. Que eu tenho certeza que você, graças a Deus, está lá. Mas você nunca pode imaginar que você não pode vir precisar do SUS. Pronto. Dessas 300.000, isso representa, sobram 700.000. Vamos tirar mais 100.000 pessoas que tenham poder aquisitivo de pagar, que usam um plano de saúde fora, essa coisa toda. Sobram 600.000. A estratégia de saúde na família só consegue tocar em 15%. Isso representa apenas, para arredondar para 100.000. Sobraram quantas? 500.000 pessoas. Essas pessoas, se ela não tem esse serviço, elas vão para onde? Na hora que tu tem um pé diabético, né? E que este pé diabético ele não é cuidado, ele vai necrosar e ele vai para onde? Socorrão. Se na hora que tem uma pressão, essa pessoa não afere a pressão, ele com certeza ele vai ter um AVC, ou um isquêmico, ou um hemorrágico. Será? Vai para onde? Socorrão. E é esse o outro problema grave. Nós só podemos deshospitalizar, nós só podemos tirar as pessoas dos hospitais, né? Além de tudo, é fortalecendo a atenção básica. Como é que nós vamos fortalecer? Primeiro, qualificando o profissional. E só para você ter uma ideia, Roberto, os agentes da atenção, os agentes de saúde, a maioria deles, sabe quem são? 90% mulheres, que não tem um transporte, que não tem... Ainda estão, Roberto, preenchendo ficha. Não tem uma equipe que tenha um tablet. Não há treinamento, não há qualificação profissional. Mas o que nós iremos fazer para aumentar este recurso e para desafogar o socorrão? Porque é por etapa. Você tem que pensar a rede de saúde da seguinte forma.
aqui estão os serviços e seus equipamentos, aqui está a capacidade física instalada e aqui está o financiamento. A rede é o quê? A rede são são seus funcionários, aqui são os equipamentos e tudo mais. A capacidade física instalada, o que é isto aqui? A capacidade física instalada são os prédios, Socorrão 1, Socorrão 2, Socorrinho e tudo mais. Isto tudo, essa capacidade física instalada, nós temos apenas 3.200 leitos, que é muito pouco. E o financiamento disto é caro. E eu vou te explicar em um bloco como é que nós pretendemos fazer para a atenção básica. A atenção básica, ela tem duas formas de receber o recurso, né? Ano passado, nós poderíamos, se nós estivéssemos funcionando, triplicar este valor destes 46 milhões, quando nós ampliamos o serviço das equipes. Só para você ter uma ideia, nós temos duas formas de receber o recurso, através do PAB fixo e do PAB variável. O que é o PAB fixo? O PAB fixo, o que é para as pessoas, né, que PAB é o piso da atenção básica. O PAB fixo, a gente pega o PAB fixo, pega o número da população de 1.014.000, pega a per capita, que é R$23, multiplica-se por 12, né? Multiplica-se o número da população com a per capita, isso nós vamos encontrar um valor e dividimos por 12. Quando nós fizemos isso, o nosso PAB fixo hoje é R$12 milhões. Olha como é caro esse plano de saúde por mês. R$12 milhões por mês. E o PAB variável? Como é que nós encontramos o PAB variável? É oferecendo serviço. Porque a atenção primária de São Luís, ela é ampliada. Ela é extensa. Ela cabe todos os serviços. A saúde do homem, a saúde da mulher, o PAX. Ela tem vários serviços que pode oferecer. E se nós oferecermos esse serviço, nós vamos receber, aumentar o recurso da atenção primária. Se nós ampliarmos as equipes, nós vamos oferecer mais serviço e Dona Maria vai chegar, o médico lá na casa dela que ela nunca mais viu. O seu Antônio vai sentir a presença do agente comunitário de saúde. E nós iremos qualificar os agentes comunitários de saúde através do AVA, né? Nós vamos treiná-los, essas pessoas. Nós vamos qualificá-los para poder, sem dúvida nenhuma, melhorar a qualidade da saúde de São Luís. Assim nós melhoramos. Assim nós diminuímos aquelas tão faladas fila lá. Porque se nós treinarmos esta equipe, aqui num tablet, porque, Roberto, se nós temos 60.000 pessoas que não têm força para lutar por sua dignidade nesse exato momento, que não tem força para lutar pela sua comida, que não tem força, tem celular na mão, é informatizado, não tem condições. E quem tem que encontrar essa solução somos nós, gestores. É na sociedade que nós vamos encontrar. Nós iremos qualificar as nossas equipes de estratégia de saúde na família. Essas equipes qualificadas, eles irão lá marcar a consulta tua, Ezequiel. Este pé que você tem, que você puxa. Ele irá marcar a consulta de Dona Eusa, lá na Pedrinhas. E aí ele não precisa se deslocar. Automaticamente, aquela senhora que está lá grávida, que está fazendo pré-natal e que está para parir e que ela não tem uma direção e que ela chega agora, nesse exato momento, lá no materno. E se ela não fez o pré-natal no materno, ela não tem direito. E mesmo o dinheiro do materno saindo do teto de São Luís, nós não controlamos esses leitos. Primeiro nós vamos controlar tudo isso. Nós vamos criar leitos de retaguarda, mas leitos que funcionam, leitos de verdade, né, para nós abrigarmos nossa população. Senão não tem como, mas credenciados, porque eu desafio o prefeito, se esses leitos do Hospital da Mulher, se eles estão credenciados no CNES, como é que esses leitos estão sendo mantidos? É com o dinheiro do Ministério da Saúde? Eu desafio. Não é. É com o dinheiro do Tesouro do município. E aí, sem dúvida nenhuma, enfraquece a nossa saúde, enfraquece a nossa economia e nós não temos como investir nas outras áreas. Muito bem, o Raimundo da Coafuma pergunta sobre, falando da questão da mobilidade, se o senhor tem um projeto, para contemplar os ciclistas da cidade. O professor Janjão, mais uma vez, participa aqui e ele fala o seguinte, que os turistas vêm aqui, são de baixa renda, ficam pouco tempo e saem falando mal da nossa cidade.
O Marcos Pádua diz que se você tivesse mais apoio do PMDB, teria sucesso nessas eleições. Pode responder. E só para concluir aqui a questão da saúde, plano de saúde só existe por uma falha dos poderes públicos, mal distribuição dos nossos impostos. Sem dúvida, isso aí tem razão completamente, mas é isso que nós vamos combater. Quanto à questão do PMDB, o meu partido, o partido que me abrigou, o partido que me deu a primeira oportunidade, como todo mundo sabe, aqui ninguém quer se vitimizar, Roberto, mas lá nós começamos como serviços gerais. A minha carteira foi assinada com a mão e com a caneta do senador João Alberto, que eu quero inclusive agradecê-lo aqui, que foi um dos baluartes da nossa candidatura, que se manteve firme, e nós estamos candidatos a prefeito. A questão da mobilidade, da infraestrutura da nossa cidade é uma coisa muito séria, porque uma coisa puxa a outra. Quando nós não planejamos, Roberto, fica difícil de se resolver. Vamos pensar aqui rapidamente que São Luís precisa de um prefeito. Se tu olhar para trás, rapidinho, quem ganhou a eleição foi o ex-prefeito João Castelo, que mandava era a filha. E agora nós temos um prefeito que manda é o papai. Aqui não. É o prefeito de São Luís. Quem vai administrar a cidade sou eu e o povo. Eu sou apenas a locomotiva. O povo será o motorista e vai imprimir a velocidade. Eu sou locomotiva. O povo, o motorista, dará a direção. Agora o que nós precisamos? Vamos ver aqui dos últimos 5 anos para cá, para a gente falar um pouco da mobilidade. Pensa em 5 anos para cá e fora isso nós temos guardado aqui numa gaveta o plano diretor, que é o outro problema que nós iremos enfrentar. Então, de 5 anos para cá, nós podemos pontuar 5 shoppings que foram abertos em São Luís. 5 shoppings. Mas vamos pegar 2, 3 shoppings. Nós temos aqui o do São Luís Shopping, nós temos o Shopping da Ilha e nós temos o Rio Anil. O Rio Anil fica bem ali em cima de um cruzamento. 7 horas da manhã, aproximadamente 8 horas, tem 4, 5 mil pessoas andando na mesma direção. Aqui é a mesma coisa nesse outro shopping, no São Luís Shopping. Tem 10 mil pessoas na mesma direção e saindo na mesma direção. Eu, prefeito de São Luís, nós vamos discutir com os empresários que vão fazer com essas construtoras ricas. Porque nós precisamos fazer um túnel. Nós precisamos pensar São Luís, nós podemos pensar de forma pontual. Dentro da construção disto, nós botaremos o preço. Não é o poder público que vai fazer, é o empresário que vai. E nós vamos incentivá-lo através dos impostos, através da taxa de iluminação pública, através do IPTU. Mas quem tem que dar a solução são os investidores. Como é que a gente constrói um shopping e ali não tem uma passarela? Se tu pensar em grandes cidades, as passarelas funcionam. Mas a passarela por si só não funciona se nós não colocarmos no meio-fio a proteção para que não passe de um lado para o outro. Se nós colocarmos a proteção, naturalmente as passarelas irão funcionar. Então, o que nós temos que fazer? Esses grandes investimentos que chegar em São Luís, conversar. Ninguém vai proibir investimentos, nós queremos trazer investimento. Mas pensar na cidade para frente, pensar na cidade que vai congestionar, que vai ter uma densidade muito maior. E nós iremos cobrar desses investidores, que serão parceiros nossos, não serão inimigos nossos, mas pensar na cidade que ele vive. Que uma cidade que é boa para quem vive, ela é boa para o turista. Quanto à questão do turismo, São Luís não é passagem. São Luís é chegada, é o final, é destino. As pessoas têm que vir para cá e gostar daqui. O que eu te falei anteriormente? É o taxista. Quem tem maior interesse no turista é o empresário da rede hoteleira, é o empresário da rede de restaurante, é o comércio, é quem vende os nossos artesanatos. Construir isso a 5 mãos. O poder público ele é só o mediador. O poder público não pode ter lucro, mas também o poder público não pode pegar o dinheiro das pessoas e investir aqui, que o Bumba Boi não tenha um retorno, que eu amo o Bumba Boi, que eu acho lindo o Bumba Boi, mas as pessoas não querem que a gente pegue o dinheiro e coloque lá. Nós vamos incentivá-los para que eles possam sobreviver. Inclusive na cultura tem um projeto nosso, do vereador Fábio Câmara, que estes homens e mulheres que colaboraram com a cultura de São Luís, quando chegar num determinado momento, eles terão uma proteção do município e se aposentarão. Nós estamos chegando no final, ainda vou colocar aqui mais uma, só primeiro informando aqui que o ouvinte colocou, é que existe um programa chamado E-SUS, né, que no qual os municípios já podem trabalhar com o tablet para os agentes de saúde. E
Aqui a ouvinte diz aqui, eu sou filha de Deuclides Silva Souza. Queria fazer a seguinte pergunta. Enquanto tem candidato detonando a polícia, enquanto o Edivaldo abandonou a Guarda Municipal, você escolhe um coronel para vice. Por quê? Primeiro... Eu queria só que fizesse isso em 2 minutos para a gente terminar o programa aqui e deixar 2 minutos à vontade. Primeiro, eu não procurei um vice que fale de segurança. Eu procurei um vice que faça segurança e que se qualificou para fazer segurança. Sabe por quê? Porque o maior patrimônio que nós temos, eu sempre digo, é o ser humano. Não adianta administrar São Luís se não pensar que está administrando gente cuidando de gente. E o Coronel Flávio se qualificou. E nós iremos, junto com a Guarda Municipal, fortalecer a Guarda Municipal, que nós temos 520 homens. Só 80 tem porte de arma. Na rua de São Luís hoje, de serviço, a Polícia Militar tem 415 homens, Roberto. Não dá conta para cuidar de São Luís, São José de Ibamar e Passo do Lumiar. Juntar, buscar a mão do governo do estado. Governador, por favor, senta aqui. Vamos discutir a segurança da nossa gente sem cor partidária. Nós precisamos elevar a segurança. São Luís é uma das cidades, é a 23ª cidade mais violenta do mundo. Isto é muito triste. Eu não posso acreditar que o crime é organizado e o Estado seja desorganizado. Isso não cabe na minha cabeça. Nós precisamos combater isso. Nós temos um exemplo de segurança, o senador João Alberto, que vai cuidar disso, e o Coronel Flávio, iremos cuidar das pessoas. Bom, só chegamos ao final. Queria lhe destinar agora 2 minutos finais para as suas considerações. Primeiro, pedir para o povo de São Luís que avalie. O seu voto me compromete minha família, compromete todo cidadão. Eu não quero prometer nada para o povo de São Luís porque eu não tenho nada para prometer. Nós iremos administrar uma cidade muito difícil, mas nós temos a solução para essas dificuldades, porque nós nos preparamos para isso. E o que eu peço para o povo de São Luís é que avaliem todos os candidatos, porque a maior miséria que tem é a miséria política. A miséria política, ela abre e atinge toda uma sociedade. Agora nós nos diferenciamos exatamente em alguns pontos. No ponto de que abrimos mão da verba para levar o verbo. Abrimos mão do apego ao cargo, porque nós não somos carreiristas. Porque nós fazemos política e entendemos que somente a política pode fazer as verdadeiras transformações sociais com políticos comprometidos. Político que sinta a dor do povo. Político que venha do ventre, que seja gestado no útero desta cidade. Sem vitimizar, porque aqui ninguém é coitado. Nós somos homens fortes e que vencemos. Os Estados Unidos da América já rompeu o preconceito de eleger um negro. São Luís tem uma população de 700 mil negros. Não dá de separar, mas falar com este povo, com esta gente. São Luís tem 404 anos e nunca teve um prefeito preto. E sem dúvida nenhuma, o preto, o branco, um prefeito seria um prefeito laico e eleito por todos, mas que o nosso povo pense, que a nossa gente pense, com muito carinho, e que Deus abençoe na hora dessa decisão tão importante, não somente para mim, mas para toda a cidade. Muito obrigado, Roberto. Agradeço ao vereador Fábio Câmara, que veio aqui gentilmente conversar conosco. Ele é o candidato do PMDB às eleições de outubro, a eleição de outubro para a Prefeitura de São Luís. 10h22, eu vou para o intervalo e volto já. Purinutri, qualidade atende